Olá, queridos, tudo bem? O céu e o inferno podem coexistir juntos? Vamos analisar um pouquinho Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, aliás, até a partir do verso 14, 15 e o verso 16, nós temos uma série de parábolas que Jesus conta para ilustrar o fato, para ilustrar, para ensinar uma lição para os discípulos, para os fariseus daquela época. E aqui no capítulo 16, a partir do verso 19 em diante, nós temos a parábola do rico e o mendigo, ou do rico e do Lázaro, como alguns gostam assim de chamar. Gostaria de analisar, fazer uma análise com vocês sobre esses versículos aqui, referentes a se de fato o céu e o inferno podem coexistir juntos, se a pessoa quando morre, se ela for boa, ela já vai para o céu, se ela for ruim, ela vai para o inferno. O que essa parábola nos tem a ensinar? Bom, primeiramente nós precisamos ler essa parábola. E o verso 19 começa dizendo assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos, para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está conosco, aqui está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha só, será que Jesus está endossando aqui a comunicação entre dois mortos? Será que Jesus aqui ele está endossando que lá no céu as pessoas podem ver aqueles que estão no inferno ardendo e se comunicarem entre si? A primeira coisa que precisamos entender que a Bíblia ela não pode se contradizer. Um profeta ele não pode contradizer o outro. Portanto, vamos ver primeiro em que momento é dado a recompensa, em que momento é dado o galardão, em que momento a pessoa recebe a coroa da vida, recebe a salvação. Primeiro, nós precisamos ver aqui em Apocalipse capítulo 22, Apocalipse 22, o verso 12. Abra sua Bíblia. Apocalipse 22, o verso 12. Olha só. Na minha tradução diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha só, aqueles que forem salvos, eles só terão a sua recompensa quando? O verso 12 responde para nós. Jesus ele fala: Eis que venho sem demora. Quando é que a recompensa vai ser dada? Quando Jesus voltar. Quando a gente vai aqui para João, capítulo 5, o Evangelho de João, capítulo 5,
Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e verso 29. Veja aí na sua Bíblia. Verso 28 e 29 diz assim, ó: Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Quando é que a recompensa vai ser dada? Quando Jesus voltar e os que estiverem no túmulo, na sepultura, ressuscitarem. Os que tiverem feito bem, os que tiverem exercido a sua fé, a sua confiança, o seu amor a Jesus, eles vão o quê? Eles vão receber a ressurreição para a vida. Quanto aqueles que rejeitaram Jesus, eles vão receber o juízo, né, para a morte eterna. Certo? Então a Bíblia está dizendo que a recompensa ela só é dada quando Jesus volta, quando Jesus vem. Agora vamos voltar para a parábola, para o conto do rico e Lázaro. Algumas pessoas, na verdade a maioria do público evangélico, eles acreditam na coexistência do céu e do inferno agora, já existindo, e que a recompensa é dada agora, a partir do momento em que a pessoa morre, e assim por diante. Mas eu vou frisar aqui basicamente 3 pontos. Por que essas palavras aqui de Jesus não são literais? São apenas uma parábola. Primeiro ponto, por que essa aqui é considerada uma parábola não literal? Primeiro, porque o céu e o inferno não podem existir juntos. Pensem comigo, imagine um Deus de amor dizer que nós seremos felizes eternamente, mas chega lá no céu, nós vamos vislumbrar os nossos entes queridos ali, nossos amigos, nossos familiares ardendo em tormentos? Será que esse de fato seria um Deus de amor e seria um local de felicidade, seria um ambiente de felicidade? Outro aspecto importante: não existe não existe um céu chamado seio de Abraão. O céu não é um lugar físico chamado seio de Abraão. Certo? Não existe um lugar assim no céu chamado seio de Abraão. Outro detalhe que precisamos entender com relação a essa parábola aqui. Nós já vimos que o céu e o inferno não podem existir juntos. Segundo, não existe um lugar físico no céu chamado seio de Abraão, onde as pessoas vão, porque nós pensamos assim: e aqueles que morreram antes de Abraão ter ido ao céu, antes de Abraão ter morrido, para onde foram? Se o céu é o seio de Abraão. Entende? Então fica complicado literalizar esta parábola, certo? E segundo, o verso 24, Lázaro, aliás, o homem rico pede para Abraão mandar Lázaro molhar a ponta do dedo e levar ele para suavizar sua sede. Só que aqui tem um problema. Se o espírito aqui está desencarnado, ou seja, a pessoa ela fica até complicado entender. Por quê? Porque os mortos eles só vão ressuscitar quando Jesus voltar. A matéria ela fica no pó da terra, de acordo com Eclesiastes capítulo 12. E observe, se nós entendermos isso, como é que um fantasma pode tocar na água, um espírito desencarnado pode tomar água, pode beber água? Então fica meio que complicado aqui. Então, por esses 3 motivos, é que essa parábola não pode ser literalizada. É apenas uma parábola, é apenas uma história fictícia. Jesus ele usa um conto de sua época para ilustrar um cenário, para ilustrar uma situação. Daqui a pouco nós vamos ver o que de fato essa parábola quer nos ensinar. Mas Jesus ele não estava preocupado em ensinar a coexistência do céu e do inferno.
Detalhe interessante é que a explicação dessa parábola está no seu desfecho, no seu final. Porque olha o que diz o verso 28. Aliás, verso 28 diz assim, ó: porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormentos. Verso 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Olha só, o rico ele pede para que Abraão mande a Lázaro, a alguém, a pregar para os irmãos deles que estão no mundo, né, para as pessoas, para que elas não vão para o lugar que ele se encontra. E qual foi a resposta de Abraão? A resposta de Abraão foi: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, a totalidade das Escrituras. Agora nós vamos ver o que é que Moisés e os profetas falam sobre o estado da pessoa na morte. Nós vamos aqui para o texto clássico, Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, verso 5 e verso 6 diz assim, ó, com relação ao estado da pessoa na morte. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Olha só, verso 6. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Não tem eles parte alguma do que se faz debaixo do sol. Olha só, eles não sentem amor, não sentem ódio, não conversam entre si. Você percebe como uma coisa fica complicada quando nós literalizamos tudo? E o profeta Abraão, nas palavras de Jesus, disse que eles precisavam procurar Moisés e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, o Pentateuco e os profetas. E nós já vimos aqui que Salomão ele fala que as pessoas quando morrem, o estado da pessoa na morte é um estado de inconsciência, né? Vamos para mais um texto aqui, Salmo capítulo 6, olha aqui, livro de Salmo capítulo 6, dos versos 4 e 5. Olha só: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Olha só o que o salmista está dizendo: que a pessoa, quando ela está morta, ela está inconsciente, ela não consegue dar louvor ao Senhor, ela não consegue cantar, ela não consegue meditar, ela não tem ali a sua coexistência em si, ela está inconsciente por completo, certo? Mais uma análise feita através da indicação de Abraão. Analisem Moisés e os profetas. Nós estamos analisando aqui o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento está falando que o morto não sabe de nada, que o morto não faz nada. E a pessoa, quando morre, ela fica num estado de inconsciência. Eu vou terminar aqui com João, capítulo 11. João, capítulo 11. Nós temos aqui o contexto da morte de Lázaro. Não esse Lázaro da parábola, mas Lázaro, amigo de Jesus. João 11, verso 11 ao verso 13. Nós temos aqui o contexto da morte de Lázaro e Jesus ele é chamado para esse contexto. E diz assim, ó: isto dizia e depois lhe acrescentou, Jesus chegando falando: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disse-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falado do repouso do sono. Então Jesus ele foi bem enfático aqui e disse: então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Ou seja, Jesus ele compara a morte com o sono. Jesus ele compara a morte com o sono.
Então, se Jesus ele compara a morte com o sono, isso quer dizer que a pessoa quando morre ela fica num estado ali de inconsciência e ela não sabe o que está acontecendo ao seu redor e ela não tem consciência de nada e não conversa com ninguém e assim sucessivamente, certo? Mas afinal de contas, o que é que a parábola do rico e do Lázaro quer nos ensinar? A terminologia dessa parábola é bem interessante. E o verso 29 que eu li com vocês, ele diz que Abraão dizendo, né, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Ou seja, o povo judeu ele era considerado, ele tinha a mentalidade de etnicamente estar salvo por pertencer ao judaísmo. Porque Deus escolheu os judeus para proclamar uma verdade para o seu tempo e assim alcançar pessoas para o reino de Deus. Só que eles não cumpriram com esse papel. O povo gentil era um povo deixado de lado, era um povo que não tinha cultura religiosa. Digamos assim, o povo judeu menosprezava ali os gentios por isso, certo? E Jesus ele vai falar, não, o evangelho é para todos. Se vocês reterem o evangelho só para vocês e não partilharem com as demais pessoas, não cumprirem o seu papel, vocês vão acabar igualzinho essa história aqui, ó. Vocês vão acabar igualzinho essa história. Vocês têm o evangelho e vocês não compartilham o evangelho. Vocês têm a Bíblia, vocês têm a palavra de Deus, mas vocês não levam a esperança para quem não tem. Vocês retêm, vocês guardam, vocês não estudam, vocês guardam só para vocês. E acham que pela sua posição étnica, vocês vão ser salvos. Mas é totalmente pelo contrário. Sempre gosto de dizer que estar com o livro escrito na ata da igreja não significa que você está salvo. Não significa que o teu nome está escrito no livro da vida. Certo? Uma vez que a salvação ela é individual, e o apóstolo Paulo enfatiza, quem está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Essa parábola nos ensina que a nossa condição de status não tem influência sobre a nossa salvação. Por quê? Porque o reino precisa ser vivido aqui nesta terra. A salvação ela não chega quando nós vamos para o céu, quando nós chegamos no céu. A salvação ela começa aqui. Ela começa quando o evangelho encontra com a pessoa, encontra com você, certo? E gostaria de finalizar aqui trazendo aqui uma pequena, digamos assim, uma pequena contradição quando nós literalizamos essa parábola. O último verso que eu li com vocês foi sobre a ressurreição de Lázaro, né? Jesus chegando ali. Se Lázaro era amigo de Jesus, Lázaro já estava morto ali há 4 dias. Se a pessoa quando morre, se ela for boa, já vai para o céu, e se ela for uma pessoa ruim, e ela já vai para o inferno, Jesus ele não precisa voltar. Jesus não precisaria voltar. Por quê? Porque nós vimos nos textos que aqueles que morreram, eles vão ressuscitar, eles vão receber a sua recompensa na volta de Jesus. Então o texto bíblico não teria sentido, certo? Outro detalhe, Lázaro era amigo de Jesus. Teria cabimento Jesus ressuscitar Lázaro, tirar Lázaro lá do céu e fazer com que ele continuasse sofrendo aqui nesta terra? Não, não teria cabimento. Até porque é interessante notarmos que as palavras de Jesus não foram Lázaro, desce lá de cima. Jesus ele fala, Lázaro, vem para fora. Vem no sentido de que Lázaro estava na direção próximo de Jesus, ele estava na tumba ali. Então Jesus ele faz o chamado Lázaro, vem para fora. Não Lázaro desce de cima, porque Lázaro não estava no céu. Não teria nenhum sentido, como eu disse.
Jesus trazer Lázaro lá do céu para continuar sofrendo aqui nesta terra, sendo que Lázaro era amigo de Jesus. Que possamos cada vez mais estudarmos a palavra de Deus. E que o Espírito Santo guie você na compreensão, para que juntos possamos crescer no conhecimento da palavra e junto assim fazermos o melhor para o reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que você continue sendo grato por ter a palavra de Deus e a liberdade de poder estudá-la. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Até o nosso próximo vídeo.